O segundo autor que o Batiaco refere é a socióloga Daniela Hervé-Léger, que de facto se interessou muito por esta questão da transmissão, mais em termos especificamente teológicos, e eu centrava-me apenas num certo contraponto entre o que ela diz e o que diz um teólogo que tem pensado muito também estas coisas, um teólogo reformado, o Pierre Giselle, que diz a dado momento acerca da fé que ter-se fé, ser-se crente, é sentir-se gerado. Apelando a esta experiência de que ser-se crente é, de alguma forma, reconhecer-se integrado em alguma coisa que se recebe. Enfim, diríamos uma tradição, uma memória. E ela, a Daniela Hervé-Léger, prolongando esta reflexão, diz uma coisa que, na ótica dela, é mais ajustada à situação social da nossa experiência hoje. Diz ela que talvez não tanto sentir-se gerado, mas querer ser-se gerado. E, nesse sentido, nós teríamos uma passagem, uma mudança cultural importante, onde o processo de transmissão já não é tanto da reprodução de uma identidade. Enfim, eu sou católico como os meus pais foram, como os meus avós foram, mas uma situação cultural em que esta identidade, o que é ser-se católico, vai ter que ser reconstruída biograficamente. Vai ter que ser construída numa trajetória que é uma trajetória muito pouco linear em todas as dimensões da vida e, portanto, também vai com certeza incluir a dimensão religiosa. Reparem que, sob esse ponto de vista, as trajetórias das pessoas se tornaram muito mais complexas. São habitadas por reversibilidades, enfim, não encontramos na vida das pessoas aquela linearidade que era relativamente frequente noutras gerações. Enfim, volto à minha própria biografia, à biografia da minha família. Enfim, meu pai teve toda a vida a mesma profissão. De alguma forma, com altos e baixos, a sua vida teve uma trajetória linear, a sua entrada na vida adulta, enfim, ir à tropa, casar, enfim, ter filhos, constituir um novo lar, e de alguma forma a vida, sendo obviamente difícil, tinha alguma coisa que se descrevia nesta linearidade. Reparem que hoje grande parte das pessoas vivem a este respeito muitas reversibilidades. Quais são os marcadores sociais que identificam a vida adulta, a entrada na vida adulta? Enfim, as pessoas saem de casa dos pais, mas a ela regressam com muita frequência. As pessoas constituem, pelo casamento ou não, enfim, uma nova família, e em muitos casos esse projeto, enfim, de alguma forma encontra o seu termo, e a seguir as pessoas estão em diferentes idades das suas vidas, por exemplo, a reconstituir a sua vida amorosa. Enfim, as pessoas saem da escola, mas a ela regressam. Portanto, de alguma forma, este vai e vem que passou a descrever boa parte das trajetórias biográficas, inscreve as pessoas num processo de transmissão que já não pode ser o da reprodução de identidades, mas tem que ser o da recomposição, que vai exigir muito mais delas. O Pedro Paixão, há uns anos atrás, escreveu um livro que deu o título Viver Todos os Dias Cansa. E, de alguma forma, o texto é uma meditação sobre o custo existencial desta nossa vida contemporânea, em que cada um de nós tem que continuamente estar-se a construir. E isto, de facto, cansa e deixa, obviamente, muitas marcas nas pessoas. Portanto, de alguma maneira, isto é o contexto a partir do qual se tem que pensar de uma forma nova o problema da transmissão da fé em contexto cristão.
E, de facto, neste sentido, a ocasião que vivemos é, nesta lógica, a ocasião em que temos que voltar a fazer as perguntas mais básicas. E, sob o ponto de vista cristão, eu diria que há duas perguntas básicas. Porquê Jesus? Porquê a Igreja? Aquilo que seriam respostas que herdamos e que parecem ir por si, parece haver necessidade de as refazermos hoje, refazermos neste novo contexto. Enfim, é de facto aí que, de alguma maneira, entra esta reflexão sobre a pastoral de gestação. Este termo pastoral de gestação, que um conjunto de teólogos ligados, enfim, geograficamente ao espaço, diríamos, francófono, que inclui, em particular, o Instituto Lumen Vitae em Bruxelas, mas também alguns teólogos do Instituto Católico de Paris e, em particular, também um teólogo que se tornou praticamente o teólogo emblemático na reflexão sobre este problema, embora nas suas dimensões mais especulativas, digamos, o Christophe Theobald do Centre de Serre, e também no Canadá um outro teólogo, o Gilles Gauthier. Enfim, há uma constelação, de alguma forma, uma geografia que, enfim, tem uma forte consciência deste problema e que começou a pensá-lo, não diria de uma forma inteiramente nova, mas em todo o caso, de alguma forma, estabelecendo prioridades diferentes na forma como colocam estes problemas. E, de facto, em grande medida, este modelo pastoral não é, diríamos, uma metodologia pastoral. Não é uma coisa para dizer assim, bom, a catequese faz assim, assim e assim. Pastoral comunitária vai fazer-se assim, assim e assim. Portanto, um método no sentido estratégico começa-se por aqui, faz isto, e se isto correr bem, vamos ter estes resultados. Não é, de facto, sob esse ponto de vista, um método, um modelo que se possa descrever propriamente por uma metodologia. Eu diria que até o espírito que o anima pode habitar diferentes metodologias. Mas é, sobretudo, um olhar diferente sobre esta tal realidade que reconhecemos como crítica e também um olhar diferente sobre as prioridades que é necessário eleger face a esta realidade. E talvez o mais útil será mesmo usar um texto que o Padre Tiago aqui comenta. Enfim, ele sintetiza-o e comenta-o, e é um texto em que o André Faucion, o tal teólogo jesuíta do Instituto Lumen Vitae, a que já fiz várias vezes referência, é um texto em que ele explica esta metáfora, porque a gestação. Enfim, no francês, engendrement, poderia ter várias traduções. Há um colega meu que usa uma outra tradução que é engendrar, mas eu diria que em português engendrar tem, enfim, conotações um bocadinho ambíguas. Mas vocês vão ver que, de facto, por este texto, vão ver que, de facto, esta é a única tradução verdadeiramente viável. Já agora, se tiver o livro, é na página 150. E então, o André Faucion, para explicar o sentido desta metáfora, o que é que ele faz? Ele socorre-se de um depoimento que terá ouvido, numa determinada circunstância, um diácono francês que era técnico de um serviço florestal em França. E estão recordados que em 99 houve, enfim, um cataclismo, enfim, numa zona de França que destruiu grande parte da floresta. É a propósito desse acontecimento que ele vai introduzir esta metáfora da gestação. E, mais simples, eu leio. O exemplo da mudança de atitude dos trabalhadores florestais
para arborizar a floresta depois do furacão Lothar, que em 1999 assolou a Europa e devastou o oeste de França, é utilizado por André Faucillon como uma parábola pastoral para o nosso tempo. Depois da catástrofe, os gabinetes de estudo elaboraram programas de reflorestação das áreas atingidas. Este trabalho era visto como uma oportunidade para reconstruir a floresta de acordo com a imagem ideal que tinham dela. Contudo, quando chegou a hora de pôr em prática os planos definidos, os engenheiros notaram que a natureza se tinha antecipado, apresentando um processo de regeneração natural. Este processo acontecera mais depressa do que o previsto e contrariava as previsões dos técnicos. Verificou-se também que a regeneração natural manifestava configurações novas e mais vantajosas do que aquelas que tinham sido elaboradas nos gabinetes. Mostrava uma melhor biodiversidade e um melhor equilíbrio ecológico, pois espécies animais e vegetais abafadas pela floresta antiga podiam agora renascer e desenvolver-se. Procedeu-se então a uma mudança de atitude. Passou-se de uma política voluntarista, baseada nos planos dos engenheiros, a uma política de acompanhamento da regeneração natural da floresta. Esta nova atitude visava o discernimento das novas possibilidades e vantagens oferecidas por este processo natural. Não se tratava de renunciar a qualquer tipo de intervenção, mas de acompanhar de forma atenta, vigilante e ativa um processo de regeneração natural. Se a referência à imagem do furacão, segundo a hipótese avançada por André Faucillon, isto agora é o comentário do Padre Tiago, pode servir para descrever o processo pelo qual passou a Igreja nas últimas décadas, com o que isso implica de devastação da paisagem religiosa e desaparecimento das suas expressões tradicionais, ela apresenta-se como fonte a partir da qual se concretiza a atitude pastoral de acompanhar uma regeneração em curso que anuncia uma nova etapa para o cristianismo. À semelhança da atitude dos técnicos de florestação, trata-se também de reconhecer que a catástrofe não é uma catástrofe para toda a gente, que muitos não desejam voltar à floresta antiga e que o presente é portador de uma melhor biodiversidade eclesial em crescimento. Deste modo, a pastoral de gestação está atenta ao que nasce e às possibilidades que se oferecem, aceitando mesmo o fim de determinadas expressões da fé. Colocar-se ao serviço daquilo traduz-se nas seguintes atitudes: discernir as aspirações, pesar as coisas, investir tempo na concertação, deliberar, isto é, tomar decisões que libertam, que autorizam, que nos tornam autores, acolher e lançar projetos, dando a sua hipótese ao inédito, contando com fatores que não dominamos, colocando a nossa confiança em forças que não são as nossas. A pastoral de gestação aceita todas as possibilidades e condições de crescimento e coloca-se ao seu serviço, na convicção de que nós nunca estamos na origem da vida e do crescimento. Por outro lado, gerar é fazer surgir algo sempre diferente, pois tudo o que nasce é sempre diferente daquilo que proporcionou o nascimento. Deste ponto de vista, a transmissão da fé não é da ordem da reprodução ou da clonagem. Ela é sempre da ordem do advento. A convicção profunda de que todo o ser humano é capaz de Deus não dá o direito de se pensar que essa capacidade possa ser produzida por alguém, pois, em última análise, ninguém tem o poder de comunicar a fé. André Faucillon afirma com alguma ironia: não se fabricam novos cristãos como se fabricam pequenos pães ou pneus Michelin. Evangelizar consiste, assim, em velar pelas condições que
podem tornar possível a fé, sabendo de antemão que tanto a fé como a evangelização se situam na ordem da surpresa. A fé de um novo cristão será sempre uma surpresa e não o fruto dos nossos esforços, resultado de um empreendimento. Estamos certos que a fé não se transmite sem nós, mas nós não temos a capacidade de a comunicar. O nosso dever é velar pelas condições que a tornam possível. E agora reparem estes atributos, que a tornam possível, compreensível, praticável, desejável. A pastoral trabalha estas condições. O resto é um assunto de graça e de liberdade. Enfim, penso que o livro fica resumido com a leitura destas páginas. Como veem, enfim, esta metáfora da floresta que escapa, no fundo, à nossa própria capacidade estratégica, introduz, obviamente, uma grande dificuldade. Se nós não temos essa tal capacidade estratégica sobre a realidade, é evidente que a realidade é uma realidade mais difícil. Mas é também uma realidade que nos pode surpreender e que exige da nossa parte outro tipo de aprendizagens e competências.